Bem-vindos, destemidos exploradores do arquivo proibido. Aqui, onde a luz da verdade insiste em penetrar as sombras mais densas, estamos prestes a abrir uma pasta que a mídia, por algum motivo, preferiu manter lacrada. Preparem-se, porque o que está por vir não é apenas uma teoria, mas um detalhe tão pequeno e tão chocante que, uma vez revelado, fará com que vocês questionem tudo o que pensavam saber sobre um dos maiores mistérios da aviação moderna, o voo MH370. Se você é novo por aqui e ama desvendar o que está por trás da cortina, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Não queremos que você perca nenhuma revelação. Em 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim, levando 239 almas a bordo. Pouco mais de uma hora após a partida, o Boeing 777 simplesmente desapareceu dos radares civis. O mundo parou. Uma busca internacional sem precedentes começou, envolvendo dezenas de países, navios, aviões e uma tecnologia de ponta que parecia onipotente. Mas, 7 anos depois, o mistério permanece. Fragmentos foram encontrados em praias distantes, sim, confirmando a queda da aeronave. Mas onde? E mais importante, por quê? A narrativa oficial, que se tornou quase uma lenda urbana tecnológica, fala em uma curva de retorno inexplicável, uma falha catastrófica ou pior, um sequestro autônomo. Mas e se a verdade fosse muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais perturbadora? Para entender o que a mídia ignorou, precisamos recuar no tempo e nos aprofundar nos primeiros momentos do desaparecimento. O avião decolou às 0041, horário de Kuala Lumpur. Às 0019, a última comunicação de rádio do cockpit. Boa noite, Malaysia 370, proferida pelo copiloto Farik Abdul Hamid. Pouco depois, às 0121, o transponder do avião, que transmite a identidade e a altitude da aeronave, foi desligado. O avião desapareceu do controle de tráfego aéreo civil, mas não do radar militar. Dados militares revelaram que o MH370 fez uma curva brusca para o oeste, sobrevoando a Península Malaia e o Estreito de Malaca, antes de seguir para o sul do Oceano Índico, onde presumivelmente caiu. É aqui que a narrativa começa a se complicar e onde o detalhe ignorado começa a ganhar contornos perturbadores. Acontece que, antes mesmo do transponder ser desligado, um sistema crucial de comunicação via satélite, o ACARS, Aircraft Communications Addressing and Reporting System, já havia sido desativado. O ACARS é como o WhatsApp do avião, enviando mensagens automáticas sobre o status da aeronave para a companhia aérea. A última transmissão do ACARS ocorreu às 0107, ou seja, 14 minutos antes do transponder ser desligado e do último contato de rádio. Isso é crucial. Se o transponder foi desligado às 0121 e o último contato foi às 0119, a desativação do ACARS às 0107 aponta para uma premeditação. É como se alguém estivesse metodicamente silenciando o avião, pedaço por pedaço. E é aqui que o detalhe que a mídia ignorou se torna um farol no meio da escuridão. A investigação oficial, liderada pela Malásia, com apoio da Austrália e outros países, focou intensamente na trajetória do avião após o desligamento do transponder, usando os handshakes do sistema de satélite Inmarsat. Esses handshakes são como pings automáticos que a aeronave envia para o satélite, mesmo sem comunicação ativa. Eles foram a base para a teoria da Rota Sul, culminando na área de busca no Oceano Índico. Mas o que foi amplamente subestimado, ou mesmo completamente ignorado pela grande mídia, foi a linha do tempo da desativação dos sistemas de comunicação. Vamos analisar isso com calma. Às 0107, o ACARS é desligado.
Isso exige conhecimento técnico e acesso ao painel de controle. Não é algo que aconteça por acidente. A 01T19, o copiloto Farik Abdul Hamid faz a última comunicação de rádio. E a 01K21, o transponder é desligado. Se a intenção fosse apenas desviar o avião, o desligamento do transponder seria suficiente para sumir do radar civil. Mas por que desativar o ACARS antes do último contato de rádio? Por que silenciar uma parte da comunicação e manter outra ativa por mais alguns minutos? Este é o detalhe que a maioria das reportagens e análises simplesmente varreu para debaixo do tapete. O que isso sugere? Sugere que o controle do avião estava sendo assumido. E estava sendo assumido por alguém que não queria ser rastreado. A desativação do ACARS A0107 é uma evidência forte de que a ação foi deliberada e não um evento súbito e catastrófico. Mas há mais. O professor Richard Godfrey, um engenheiro aeronáutico aposentado e especialista em sistemas de comunicação de aeronaves, tem argumentado há anos que a sequência de eventos aponta para uma intervenção humana intencional. Segundo Godfrey, a desativação do ACARS antes do desligamento do transponder é um sinal claro de que alguém estava no comando e sabia exatamente o que estava fazendo. Ele e outros especialistas independentes, como o jornalista de aviação Victor Pero Mallet, do Wall Street Journal, que cobriu o caso extensivamente, apontam para a estranha coincidência de que o desligamento do ACARS ocorre em um momento em que a aeronave passava de uma região de controle de tráfego aéreo para outra, o que poderia minimizar a detecção imediata. Mas o que torna este detalhe ainda mais assombroso é a implicação. Se o ACARS foi desativado deliberadamente antes do transponder, isso praticamente elimina a teoria de uma falha elétrica maciça que desativaria ambos os sistemas simultaneamente. Também dificulta a hipótese de um incêndio que consumiria os sistemas de forma indiscriminada. A desativação seletiva e sequencial aponta para um ato de sabotagem, ou mais sinistramente, de um piloto ou copiloto agindo de forma intencional. A mídia, ao focar na busca frenética e nas teorias mais espetaculares, como a de um avião zumbi voando em piloto automático até o combustível acabar, perdeu de vista a simplicidade brutal da cronologia dos eventos. Fontes como o relatório final do anexo 13 da OACI sobre o desaparecimento do MH370, divulgado em 2018, e as análises do Australian Transport Safety Bureau, ATSB, que liderou a busca submarina, confirmam a sequência de desligamento dos sistemas. No entanto, a ênfase na mídia e até mesmo nos comunicados oficiais muitas vezes obscureceu a importância da janela de tempo entre a desativação do ACARS e do transponder. Este período de 14 minutos é uma pista crucial que, se tivesse sido devidamente explorada desde o início, poderia ter mudado o rumo da investigação e talvez a percepção pública sobre o que realmente aconteceu. O que essa sequência de eventos nos diz é que o MH370 não estava apenas perdido, ele estava sendo ativamente escondido. E o detalhe do ACARS, desativado antes de qualquer outra coisa, é a prova silenciosa dessa intenção. Não é apenas uma bizarria histórica, é uma bizarria que aponta para uma conclusão muito mais sombria e, para muitos, inaceitável. Vamos considerar as implicações. Se o ACARS foi desligado intencionalmente a 0107 e o transponder a 0121, isso significa que alguém na cabine tinha pleno controle da situação e estava executando um plano. Quem seria? E por quê? As teorias sobre o capitão Zaharie Ahmad Shah ou o copiloto Farik Abdul Hamid sempre foram controversas, sem provas conclusivas. No entanto, a cronologia dos eventos de comunicação adiciona um peso significativo à hipótese de que um dos pilotos, ou alguém com acesso à cabine, foi o responsável.
O fato de que a desativação do ACARS é um processo que requer múltiplos inputs e não é algo que um passageiro leigo conseguiria fazer, reforça ainda mais essa ideia. Muitas vezes, em casos complexos como o do MH370, a verdade pode ser encontrada nos detalhes mais pequenos, aqueles que parecem insignificantes à primeira vista. A mídia, em sua busca por manchetes impactantes e teorias mirabolantes, frequentemente ignora esses fragmentos cruciais. A história do MH370 é um lembrete sombrio de que, às vezes, a realidade é mais assustadora do que qualquer ficção e que os mistérios mais profundos podem se esconder à vista de todos, camuflados por uma narrativa superficial. A persistência de pesquisadores independentes e engenheiros como Richard Godfrey em focar nesses detalhes é o que mantém a esperança de que um dia a verdade completa sobre o MH370 venha à tona. Sua análise minuciosa dos dados de satélite e dos sistemas de comunicação da aeronave, incluindo o ACARS, é um testemunho da importância de olhar além do óbvio. Ele argumenta que, ao considerar a sequência exata de desligamento dos sistemas, é possível traçar uma rota muito mais precisa do que a sugerida inicialmente, e que essa rota aponta para uma área de impacto diferente daquela que foi extensivamente buscada. O que o caso MH370 nos ensina sobre a natureza da informação e da verdade? Ele nos mostra que nem sempre o que é divulgado em larga escala é a história completa, que os detalhes, por mais técnicos que sejam, podem ser a chave para desvendar os enigmas mais complexos, e que em um mundo saturado de notícias e teorias, a capacidade de discernir o que é relevante e o que é mera distração é mais crucial do que nunca. O detalhe ignorado do ACARS não é apenas uma curiosidade, é um lembrete perturbador de que por trás de cada grande mistério pode haver uma verdade simples, mas chocante, esperando para ser notada. É uma reflexão sobre a estranheza da realidade, onde um avião moderno, equipado com a mais alta tecnologia de rastreamento, pode simplesmente desaparecer. E a chave para entender seu destino pode estar em um sistema de comunicação que foi desativado em um momento específico, 14 minutos antes de tudo o mais. Esse não é apenas um caso de uma aeronave perdida, é um caso de uma aeronave que foi intencionalmente silenciada. E essa diferença, meus amigos, muda tudo. E agora, a pergunta que fica é: por que esse detalhe foi tão convenientemente ignorado? Seria por sua implicação ser tão desconfortável, ou por ser tão difícil de encaixar nas narrativas mais sensacionalistas? O Arquivo Proibido está aqui para desenterrar essas verdades inconvenientes. E se você chegou até aqui, é porque, assim como nós, você não se contenta com as respostas fáceis. Você busca a verdade, não importa o quão complexa ou perturbadora ela seja. Se esta história te prendeu do início ao fim e fez você questionar o que sabia, então este canal é o seu lugar. Não deixe de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com quem também ama desvendar os segredos do mundo. O próximo segredo pode ser maior do que você imagina. Até o próximo vídeo.